Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de taxonomia. Voltando um pouquinho, né, nós já falamos sobre os vírus, né, que não fazem parte da classificação por serem acelulares, né. Nós conversamos e tivemos uma aula sobre o reino Monera, né, sobre bactérias e cianobactérias. E na última aula nós tivemos uma aula sobre o reino Protoctista, mostrando as suas características, a sua forma reprodutiva e as doenças causadas por protozoários. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no reino Fungi. O reino Fungi tem características muito especiais. Esses organismos são considerados organismos de muita importância econômica. Eles são usados na alimentação, que é o caso dos cogumelos. Eles podem ser usados na fermentação de bebida alcoólica, que é o caso da levedura. Eles podem ser utilizados na indústria da panificação, por exemplo, o fermento, né? Então, além da atividade ecológica, porque os fungos eles são organismos decompositores. Então, eles conseguem decompor a matéria orgânica quando um animal ou um vegetal acaba morrendo. Então, eles têm um papel ecológico bastante importante. Apesar de ser o terceiro reino que nós estamos estudando, ele foi o último a ser criado, né? E ele, por exatamente ter características próprias, se criou um reino específico para eles. Ok? Vamos dar uma olhadinha como são os organismos pertencentes ao reino Fungi. Quais são as características do reino Fungi? Os fungos são eucariontes, ou seja, suas células sempre apresentam núcleo, e às vezes mais de um núcleo, como nós vamos ver mais para frente, são organismos multinucleados. Os fungos, em geral, pessoal, eles não têm clorofila, portanto, eles não são capazes de fazer fotossíntese, não produzem o seu próprio alimento. Por isso, eles são heterótrofos ou heterotróficos, por absorver os nutrientes depois do seu processo digestivo, que a gente vai ver também que acontece fora do corpo, né? Uma característica importante dos fungos também. Os fungos, como eu havia dito no nosso início, eles são decompositores. Eles podem decompor, né, matéria orgânica, ou eles podem ser parasitas também. Organismos, fungos, né, que decompõem matéria orgânica de origem vegetal são chamados de saprófitas, enquanto aqueles que decompõem matéria orgânica de origem animal são chamados de sapróbios. O reino Fungi, pessoal, ele é um reino intermediário. Ele ainda tem espécies unicelulares que o assemelha aos reinos anteriores que a gente viu, né, Monera e Protoctista, e boa parte ou a grande maioria deles são de pluricelulares, que os assemelham aos grupos mais evoluídos que nós vamos estudar posteriormente, ok? Esses organismos, eles têm células especiais. Essas células são chamadas de hifas. E o conjunto dessas hifas, quando o organismo é pluricelular, forma o corpo do fungo, que é chamado de micélio. A gente vai ver daqui a pouquinho. Os fungos possuem parede celular nas suas células. É um dos 3 grupos de organismos vivos que tem parede celular. E o componente químico dessa parede celular é a quitina. Portanto, as células de fungo são bastante resistentes. Eles têm um material de reserva, né, que é o glicogênio, e tem as duas formas reprodutivas, a forma sexuada e a forma assexuada. Normalmente, os fungos habitam lugares úmidos e sombreados, né, e locais aquáticos. Então, a umidade, ela auxilia, ela facilita a vida dos fungos, ok? Então, essas são as características gerais dos organismos pertencentes ao reino Fungi. Como eu havia dito para vocês, né, mofo, bolor, fermento, levedura, cogumelos, né, são exemplos, fermento, são exemplos de fungos, ok? Vamos dar uma olhadinha, vamos seguir. Pessoal, como eu havia dito para vocês, né, os fungos têm uma grande importância econômica. Eles são largamente utilizados na economia. Eles podem ser
utilizados, por exemplo, na produção de queijo, né? Eles fazem o processo de fermentação do queijo. Eles podem ser utilizados como alimento. Nós ocidentais não temos muito, né, esse vínculo com a alimentação na base de cogumelos, mas os orientais têm bastante. Então, normalmente a gente tem o champignon lá na pizza, não passa muito disso, mas é um alimento riquíssimo em substâncias alimentares importantes. Os cogumelos, pessoal, eles também são fundamentais na produção de antibióticos. Como eles têm uma grande quantidade de substâncias químicas, eles são largamente utilizados na produção de antibiótico. Inclusive, né, o primeiro antibiótico a ser produzido, a penicilina, né, ela foi tirada de um cogumelo chamado Penicillium, daí o nome penicilina, né? Então, a boa parte dos antibióticos produzidos pela indústria farmacêutica estão ligados de alguma forma aos cogumelos, aos fungos. E também eles são utilizados na produção de bebida alcoólica. É o caso da levedura, por exemplo, né? Então eles misturam, né, a levedura para melhorar o teor alcoólico da bebida. Então, produção de queijo, usados como alimento, produção de antibióticos na indústria de bebidas alcoólicas e também o fermento que é utilizado na indústria da panificação, né, na produção de pães, na produção de bolos. Então, ele tem um aproveitamento econômico muito importante e ele auxilia aí no processo econômico de muitos países, ok? Uma das características importantes dos fungos, pessoal, é o seu processo digestivo. Ele é feito fora do corpo, né? Então, quando você vê aquele mofo recobrindo, né, aquele pedaço de pão, se você deixar aquele mofo muito tempo, quando você for ver, o pão está esfarelando. É exatamente por isso, ó, os fungos eles liberam as suas enzimas digestivas, né, em cima do pão, fazem a digestão fora do corpo e aí eles absorvem o nutriente. Então, todo o processo de digestão ocorre fora do corpo. É o que a gente chama de digestão extracelular ou digestão extracorporal. Então, essa também é uma característica dos fungos. Então, quando você está com micose, por exemplo, o fungo começa a comer ali, né, o vão dos dedos, se alimentar daquela região, e é por isso que a gente tem aqueles ferimentos lá. Na verdade, é o fungo quebrando o alimento fora do seu corpo para depois poder absorvê-lo. Então, essa é uma característica importante dos fungos também, tá? O processo digestivo fora do corpo. Aqui nós temos, pessoal, uma estrutura básica de um cogumelo, que é o fungo mais conhecido, né? Essa parte aérea que a gente visualiza, que tem mais contato, é chamado de corpo de frutificação. E ele é uma estrutura reprodutiva. Então, isso vai aparecer exatamente para que o organismo possa se reproduzir. Aqui no solo é que ficam as hifas, as células especiais de fungos, né? As células de fungos são chamadas de hifas. E o conjunto dessas hifas, né, forma o que nós chamamos de micélio. Então, uma célula de fungo, hifa. O conjunto de células que formam a estrutura do organismo é chamado de micélio. Essa parte aérea do cogumelo é o chapéu, né? E essa parte toda é uma estrutura de reprodução. É essa que as pessoas se alimentam, é essa que a gente consegue ver, né, observando um cogumelo, ok? Aqui a gente tem mais uma opção para visualizar isso, né? Aqui as células interiores, né, as hifas. Aqui o corpo de frutificação que a gente viu, aqui o chapéu, né? E aqui hifas que ficam no solo, né, formando o corpo. Na verdade, o corpo está aqui, né? Essa aqui é uma estrutura reprodutiva. O conjunto de hifas, o conjunto de células, é que é chamado de micélio, ok? Um pouco mais aprofundado, né? A base, né, do cogumelo seria o bulbo basal. A estrutura de sustentação seria a estipe, né? As partes inferiores aqui do chapéu são o anel, ok?
E aqui, ó, a gente tem uma estruturinha chamada de lamelas, que ficam aqui embaixo do cogumelo, ok? Então essa é a estrutura básica de um cogumelo, que é o exemplo mais comum de fungo, ok? Mas essa é uma estrutura relacionada aos todos os outros tipos de fungo, principalmente as hifas. Pessoal, uma forma também de classificar, né, os fungos é através das suas células, das suas hifas. Vocês podem ver que eles têm muitos núcleos, né? São vários núcleos em cada célula. Então as hifas elas podem ser classificadas de duas formas: cenocíticas ou aseptadas. São aquelas que não têm separação entre os núcleos, ó. Não existe nenhuma separação entre os núcleos. As outras hifas são chamadas de hifas septadas, ó, porque tem um septo aqui, uma estrutura separando cada núcleo no seu compartimento. Então, se não tem separação entre os núcleos, não tem septo, a hifa é chamada de cenocítica ou aseptada. Se ela tem essas separações entre os núcleos, ela é chamada de hifa septada. Tá? Lembrando que o conjunto de hifas, o conjunto de células, vai formar o chamado micélio. Aqui dá para a gente ver melhor. Ó. Essa é uma hifa cenocítica ou aseptada, ó, não tem separação entre os núcleos, né? Então, o A em biologia significa sem, aseptada, sem septo. Essas duas aqui, ó, são hifas septadas, ó. Essa separação aqui entre os núcleos é um septo. E vocês podem ver que essa hifa, essa célula alongada, ela tem um núcleo em cada compartimento. Então, essa hifa é chamada de hifa septada mononucleada, ou seja, mono porque tem um núcleo em cada compartimento. Essa aqui, ó, nós vemos que tem dois núcleos em cada célula, em cada compartimento, perdão. Ó. Então, se ela tem septo, ela é septada. Como ela tem dois núcleos em cada compartimento, ela é chamada de hifa septada binucleada, ok? Ó, não tem septo, hifa cenocítica ou aseptada. Tem septo, hifa septada. Se tem um núcleo em cada compartimento, hifa septada mononucleada. Se tem dois núcleos em cada compartimento, hifa septada binucleada, ok? Isso é importante na hora da classificação desses organismos também. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho da reprodução. Até agora, nós estudamos basicamente formas simples de reprodução, né? Tanto moneras como protoctista, a reprodução mais comum é a divisão binária. Uma célula se divide em duas. Esse organismo aqui, ó, ele tem algumas formas de reprodução assexuada e formas de reprodução sexuada. As formas assexuadas são duas: a produção de esporos, né, e a fragmentação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esporos, pessoal, é a primeira vez que a gente tem ouvido falar. Nos outros reinos nós não tínhamos ouvido ainda. Esporo, ó, é uma estrutura germinativa. Significa que o fungo produz o esporo e esse esporo, quando cair no ambiente, ele pode germinar e dar origem a um novo organismo. Então, é uma estrutura assim que a gente poderia semelhar a uma semente de planta. Claro que não é uma semente porque não tem o embrião lá dentro, é apenas uma estrutura germinativa. Então a planta produz o esporo, esse esporo ele cai no ambiente e quando ele germinar, você vai ter a produção de um novo organismo. Então, são produzidos esporos, os esporos são liberados, né? Eles são produzidos em estruturas chamadas de esporângios. Os esporângios produzem esporos, os esporos são liberados aos milhares, né? E quando eles germinarem, eles vão dar origem a um novo organismo. Reprodução assexuada. Isso é muito visível, pessoal. Quando a gente vai limpar, né, um mofo lá na casa da gente, ele está meio ressecado, você passa um pano, sai aquela poeira, né? Todo mundo acha que aquilo é poeira. Na verdade, aquilo é um esporo, é uma estrutura reprodutiva. Então, ao invés de você estar limpando, você vai estar espalhando
o fungo na sua casa, tá? Então é uma forma reprodutiva nova, né? Uma forma nova de reprodução. E eles também, pessoal, têm uma forma de reprodução sexuada, que é chamada de fusão de hifas. Olha aqui, ó. Uma hifa, né, se aproxima da outra e elas vão se unir, ó. Primeiro através dos seus citoplasmas. A união dos citoplasmas é chamada de plasmogamia. Então, primeiro elas juntam os citoplasmas. Depois elas vão juntar os núcleos. A fusão, né, do núcleo, né, é muito comum nesse tipo de reprodução. Então, plasmogamia é quando eles unem os citoplasmas e cariogamia é quando eles unem os núcleos. Aí o material genético das duas hifas vão se unir, ó, e vão formar uma estrutura chamada zigósporo, como se fosse o zigoto na espécie humana. E desse zigósporo, ó, a gente vai ter a produção de um novo organismo. Então, aqui, né, na produção de esporos, reprodução assexuada. Aqui, ó, na fusão, né, ó, fusão quer dizer união, duas hifas estão se unindo, reprodução sexuada. Ocorre a troca de gametas e aí a gente tem uma renovação genética do organismo. Ok? Muito bem. E existe uma outra forma de reprodução assexuada que é chamada de brotamento. Os cogumelos, né, no geral, quando você vê um cogumelo, tem vários ali ao redor daquele, né? Por quê? Cada pedaço de um cogumelo que cai, que a gente chama de broto, né? Perdi um pedaço do cogumelo. Quando ele cai no chão, ele consegue se reproduzir e produzir. Na verdade, ele passa a produzir um novo organismo. Então, aquele pedaço que caiu do corpo, ele se regenera e a gente tem a formação de um novo indivíduo. Então, não houve fecundação, mas houve reprodução. Então, o brotamento também é um exemplo de reprodução assexuada. Então, produção de esporos e brotamento, reprodução assexuada. Fusão de hifas, união de hifas, reprodução sexuada. Ok? Então, esses são os mecanismos reprodutivos do fungo, né? Super importante para a manutenção das espécies. Pessoal, os fungos também são patogênicos, né? Eles causam várias doenças, tanto na espécie humana como na agricultura, por exemplo, né? Então, como ele faz a digestão fora do corpo, né? Normalmente você tem, por exemplo, a ferrugem da batata. A batata está lá no solo e o agricultor não vê, né? Então ela vai estar toda cheia de fungos e os fungos devoraram tudo que tinha dentro daquela batata. E ele só vai ver, né, quando ele fizer a colheita. Então muitas vezes, né, o fungo acaba destruindo, né, plantações imensas e prejudicando muito a agricultura. Na espécie humana, elas podem causar, por exemplo, a candidíase, que é, na verdade, uma DST, uma doença sexualmente transmissível, né, transmitida pelo contato sexual. Como é que isso pode acontecer, né? Quais são os sintomas, né? Depois de uma relação sexual, o indivíduo começa a aparecer os sintomas. A candidíase causa coceira na vagina, né? Vermelhidão na parte genital, dor ou ardor ao urinar, né? E um corrimento branco espesso, né? Parecendo um leite coalhado. E também dores durante as relações sexuais. Esses são os sintomas mais comuns nas mulheres. Nos homens, a dor durante o contato íntimo, assadura, né? A glande começa a aparecer, né? Muita coceira, né? Também, ardor ao urinar, né? E um leve inchaço no órgão reprodutor, tá? E é preciso, com rapidez, fazer um tratamento, tá? A candidíase é uma doença que pode se complicar lá na frente. Aqui a gente tem os sintomas, essas manchas brancas que aparecem tanto, né, na boca, candidíase oral, quanto no aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino, né? Então,
é uma doença séria e que precisa ser tratada, assim como as outras DSTs, né? Também o cuidado para, na hora da relação sexual, né? Prevenção, o uso de camisinha para não transmitir também a candidíase, tá? E a doença mais comum, né, dos fungos é a micose, né, que é uma infecção da pele, né, que normalmente aparece em várias manchas no corpo, né, e que podem ser tratadas, né, cuidadas, mas não pode deixar também sem tratamento, tá, que pode complicar. Aqui a gente tem mais exemplos, né, de micoses, né, causadas por fungos, né, que podem dar no corpo inteiro ou nos pés, né, causando lacerações, né, nos pés e nas mãos, ok? Então, tanto as doenças, né, ligadas à agricultura, como a ferrugem da batata, a ferrugem de vários outros tipos de planta, a cenoura, assim como a candidíase e a micose, são exemplos de doenças causadas por fungos, ok? Então, com essa aula, a gente caracterizou o reino fúngico. Vocês viram as características, vocês viram a morfologia, como é que é a forma dos fungos, vocês viram os processos reprodutivos e como ele é um agente patogênico, as doenças causadas por fungos, ok? Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham entendido bem a aula e a gente se vê na próxima aula de taxonomia, ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.